Olá, bem-vindos a esta nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num tema, olha, fascinante. Fé, mente e essa busca por transformações profundas. A ideia de reprogramar os pensamentos, as crenças, para vivenciar o que muita gente chamaria de milagre. Exatamente. E o nosso ponto de partida é um capítulo específico, o capítulo 2 do livro Hackeando o Tempo de Deus. O título já entrega muito, né? Reprogramando a mente para o milagre, a ciência da fé e da cura. É uma proposta bem instigante. Liga a fé antiga com conceitos modernos. Isso aí. E a nossa ideia aqui é justamente desvendar o que esse capítulo traz. Como ele argumenta que a fé é, assim, um pilar para a cura. E essa parte que chama a atenção. Como ele sugere que técnicas como PNL, a programação neurolinguística e até a hipnose podem ser vistas num contexto cristão. Como ferramentas, talvez. Isso, e claro, sem esquecer o papel que ele dá para a oração e para a palavra de Deus nesse processo todo, né? Nesse alinhamento da mente. A base do capítulo, pelo que entendi, é que ter fé é acreditar não é só algo passivo, sabe? Abstrato. Não mesmo. O texto defende que é um processo ativo. Quase como uma reprogramação mesmo da nossa paisagem mental. Para quê? Para alinhar com a vontade de Deus, com o poder dele, para curar, para restaurar. Não é só querer, é reconfigurar o jeito de pensar e crer. E o que pega logo de cara é essa mistura, né? Fé bíblica com PNL, hipnose. Geralmente a gente vê isso em caixinhas separadas. Vamos desempacotar isso então. O começo de tudo, segundo o capítulo, não tem negociação. A fé é o alicerce da cura. Sem dúvida, o texto ancora isso muito bem em exemplos da Bíblia. Um dos mais fortes, que sempre marca, é o de Marcos, capítulo 5, História da Mulher. Nossa, 12 anos com hemorragia. Uma situação limite. Ela vai lá, enfrenta a multidão, toca na roupa de Jesus e... pronto, curada na hora. Mas o mais incrível é o que Jesus fala para ela depois. É o ponto-chave, né? Ele diz, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Exato. E o capítulo frisa muito isso. Jesus não falou só do poder dele, que saiu dele, mas ele destacou o papel ativo, essencial, da fé da mulher. A fé dela foi tipo a chave que abriu a porta para o milagre acontecer ali. Perfeito. Então, a ideia central que o capítulo desenvolve a partir daí é que uma crença, assim, genuína, profunda, tem esse poder de alinhar nossa mente com a capacidade ilimitada de Deus. E isso abriria as portas para curas, para intervenções que fogem totalmente da nossa lógica humana, né? E aí ele faz uma ponte curiosa. Tenta conectar isso com observações da ciência. Menciona especificamente estudos sobre o efeito placebo. Ah, o famoso placebo. Aquela coisa de alguém melhorar de verdade tomando uma pílula de açúcar só porque acredita que aquilo é um remédio potente, né? Exatamente. O capítulo usa essa observação para fazer um paralelo. Ele argumenta mais ou menos assim. Essa capacidade que a gente tem de gerar uma resposta física de cura só pela crença que a ciência chama de placebo seria, na verdade, um vislumbre do mecanismo que, no contexto cristão, a gente chama de fé. A diferença crucial, claro, seria a fonte dessa crença, né? Na fé, ela está direcionada para o poder e para a vontade de Deus, não para uma pílula de farinha. Entendi. Então, o capítulo sugere que essa influência da mente no corpo é real, é observável, e que a fé cristã simplesmente direciona esse potencial para a fonte divina de toda a cura. É pegar algo humano e ancorar na relação com Deus. Faz sentido, precisamente. E é com essa base que o texto se sente à vontade para introduzir a PNL e a hipnose, mas sempre dentro desse quadro, dessa moldura de fé cristã. E aqui a conversa fica interessante mesmo, porque PNL, hipnose, isso costuma gerar um certo ruído, né? Principalmente em ambientes de fé. Como é que o capítulo lida com isso? Ele não vê como algo contrário à fé? Olha, a perspectiva que ele apresenta é que essas técnicas, se forem bem compreendidas e bem aplicadas, e esse bem aplicadas é chave, podem ser vistas como ferramentas que Deus permitiu que a gente descobrisse, sabe?
Ferramentas que podem talvez ajudar a alinhar a mente, o coração, com a vontade dele, tirando uns bloqueios internos que atrapalham a fé. Vamos ver isso mais de perto. A PNL, Programação Neurolinguística. Como o capítulo descreve ela nesse contexto? De um jeito simples, a PNL parte da ideia de que o que a gente pensa, o jeito que a gente fala e como a gente se comporta, tá tudo ligado, né? Se você muda o jeito de falar ou pensar sobre algo, pode mudar suas emoções e ações. O capítulo sugere usar isso para a fé. Dá para dar um exemplo prático? Pela visão do texto, como seria? Imagina alguém que vive pensando: eu nunca vou sarar disso. Ou, isso é impossível para mim. A PNL, aplicada com esse olhar cristão que o capítulo propõe, daria técnicas para a pessoa conscientemente trocar esses pensamentos de dúvida, de medo, por afirmações baseadas na palavra de Deus. Tipo, pelas feridas dele eu fui curado. Ou, tudo é possível para quem crê. Entendi. Não é se enganar, sabe? É escolher alinhar a linguagem e o pensamento com o que Deus promete para fortalecer a crença. Então o foco não é na técnica como se ela tivesse poder em si, mas como um jeito de derrubar barreiras da mente que impedem a gente de abraçar a fé de verdade. A fé que conecta com o poder de Deus. Exatamente. O capítulo deixa claro que não é manipulação mental, não é criar fé do nada. Seria mais para limpar o terreno, tirar o ruído interno, as dúvidas, os medos, as crenças que limitam, para que a fé genuína possa crescer e se conectar melhor com a ação de Deus. E a hipnose? Essa palavra tem um peso ainda maior para muita gente. Como é que o capítulo tenta desmistificar isso? O texto tenta afastar aquela ideia de controle da mente, de perda de consciência, sabe? A visão que ele traz é que a hipnose, num contexto adequado, seria um estado de relaxamento bem profundo e foco concentrado. Nesse estado, a mente consciente, aquela que tagarela o tempo todo, ficaria mais quieta. Isso permitiria um acesso mais direto ao subconsciente, à alma, como o texto diz, e facilitaria uma comunicação mais íntima com Deus. Então, não seria entregar o controle, mas alcançar um estado de, maior receptividade interior. Essa é a ideia que o capítulo passa. Um estado onde as barreiras da razão, as distrações do dia a dia diminuem, abre espaço para uma sensibilidade espiritual maior, para o toque divino, mas, e isso é muito importante, o capítulo faz uma ressalva bem grande. Qual seria? Que usar qualquer técnica assim, ainda mais a hipnose, tem que ser com muito discernimento, do jeito certo e sempre, sempre guiado pelo Espírito Santo. O foco nunca pode ser a técnica pela técnica. É usá-la, se for o caso, como um meio para se abrir mais para a cura e para a vontade de Deus. A ferramenta nunca pode virar o centro, nem tomar o lugar da relação direta com Deus, entende? Entendi. Faz todo sentido essa cautela. É interessante como o capítulo explora essas ferramentas modernas, mas ao mesmo tempo ele parece voltar com força porque ele considera o coração mesmo dessa reprogramação para o milagre. Com certeza. Apesar de mencionar PNL e hipnose como possíveis ajudas, o centro da reprogramação que o capítulo propõe está em duas práticas espirituais que são, fundamentais e não têm prazo de validade: a oração e a imersão na palavra de Deus. Aqui o texto até cita uma passagem central, Romanos 12,2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E continua, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A chave está aí, renovação da mente. Exatamente. E o capítulo argumenta que essa renovação acontece primeiro e principalmente através da meditação constante na palavra de Deus e de uma vida de oração, fervorosa, persistente. A oração é mostrada não só como pedir coisas a Deus, mas como uma ferramenta poderosíssima de reprogramação espiritual. Como assim, reprogramação espiritual pela oração? Explica melhor isso. A ideia é que quando a gente ora com fé, baseado no que Deus promete na palavra dele, a gente está ativamente remodelando nossa estrutura mental. A gente está treinando a mente para aceitar o impossível como possível, dentro do que Deus pode fazer. Não é pensamento positivo vazio, sabe? Focado na nossa capacidade de mentalizar. É diferente. É
uma realocação radical da confiança. Tirar das nossas limitações e colocar totalmente na capacidade e na fidelidade de Deus. O capítulo usa uma analogia legal para visualizar isso, a do jardineiro. Você pode explicar? Ah, sim, é ótima. O texto compara nossa mente a um jardim. Do mesmo jeito que um jardineiro tem que ficar tirando as ervas daninhas que sufocam as plantas boas, a gente precisaria identificar e arrancar os pensamentos, medos, crenças limitantes, as ervas daninhas da mente, que impedem a fé de crescer e a cura de acontecer. E como é que se faz essa jardinagem mental, então? Segundo o capítulo, qual seria o adubo, a água, para as plantas boas crescerem fortes? A água e o adubo seriam a palavra de Deus. O processo envolve meditar sem parar nas Escrituras, quer dizer, pensar fundo nas promessas, nas verdades de Deus, até elas se tornarem mais reais para a gente do que os problemas. Envolve também confessar a palavra, que é falar em voz alta essas verdades sobre a nossa vida. Certo. E, claro, a prática diária, constante da oração. Ela mantém o solo da mente fértil conectado com a fonte. É um cultivo mesmo, ativo, intencional da fé. E olha só, de novo o capítulo busca uma ligação com a ciência. Dessa vez com a neurociência. Como ele faz essa conexão? O texto aponta que a neurociência moderna está começando a mapear cientificamente algo que a fé e a Bíblia dizem há séculos. Nossos pensamentos, nossas crenças têm um impacto direto, mensurável na nossa realidade física, inclusive na estrutura do nosso cérebro. Você está falando daquela ideia de neuroplasticidade. Que o cérebro pode se reorganizar, formar novas conexões, respondendo a experiências, pensamentos. Exatamente isso. O capítulo explica esse conceito. Pensamentos repetidos, seja de fé ou de dúvida, de esperança ou de medo, eles literalmente criam e reforçam caminhos neurais no cérebro. Quanto mais a gente usa um caminho mental, mais forte ele fica. Pensa como abrir uma trilha no mato. Quanto mais usa, mais larga e fácil ela fica. Nossa, repetir um pensamento, uma crença, tá de fato moldando o nosso cérebro fisicamente. Isso é fascinante. E qual a implicação disso dentro da visão cristã que o capítulo traz? A implicação é poderosa. O capítulo argumenta que a palavra de Deus e a oração dão um material perfeito para a gente construir redes neurais de fé, de esperança, de cura. Quando a gente medita nas promessas, declara a palavra, ora com confiança, a gente não estaria só fazendo um exercício espiritual abstrato. Estaríamos o quê, então? Ativamente recabeando nosso cérebro para se alinhar com a verdade e o poder de Deus. Estaríamos literalmente construindo uma base neurológica para a fé operar. Peraí. Então, a prática espiritual constante poderia ter um efeito físico, uma mudança na estrutura do cérebro que torna a fé e a abertura para a cura mais naturais, automáticas para a pessoa. Que ponte ousada que o capítulo constrói aqui. É uma tentativa de integrar essas dimensões, sim. Unir práticas espirituais profundas com mecanismos neurológicos que a ciência começa a entender melhor. É uma visão onde o espiritual e o físico se encontram, se influenciam através da nossa mente e do nosso cérebro. E para dar um suporte a essas ideias, o capítulo menciona exemplos práticos, né? Os testemunhos. Sim, o texto faz referência a testemunhos. Pessoas que teriam vivido curas, transformações significativas, ao juntar oração e fé com essa abordagem consciente de reprogramar a mente, seja pela palavra ou, em alguns casos que ele cita, com a ajuda daquelas técnicas que a gente falou. Teve um ponto sobre os testemunhos que me deixou curioso. A menção a orações por coisas do passado, que, segundo os relatos, trouxeram cura no presente. Como isso funciona? Esse ponto toca numa ideia que aparece no livro todo, né, Hackeando o Tempo de Deus. A ideia de que a ação de Deus, o poder da fé, não estão presos à nossa noção linear de tempo. Orar sobre traumas, feridas do passado, nessa visão, poderia liberar cura hoje. Porque para Deus, passado, presente e futuro meio que coexistem. A fé acessaria essa realidade divina que transcende o nosso relógio. É complexo, eu sei, mas é central para o argumento maior do livro sobre operar no tempo de Deus. Compreendo.
Desafia nossa cabeça mesmo, essa questão do tempo e da causa e efeito. Bom, acho que a gente passou pelos pontos principais, né? Vamos tentar recapitular as ideias centrais que a gente tirou dessa análise do capítulo 2. Vamos lá. Primeiro, a base de tudo, a fé como alicerce indispensável para a cura. Visto na Bíblia, como no caso da mulher, e que, segundo o capítulo, tem um eco em fenômenos como o efeito placebo. A crença direcionada tem poder real. Segundo, a gente viu a perspectiva do capítulo sobre PNL e hipnose, não como substitutos da fé, nem como fontes de poder, mas como possíveis ferramentas que exigem muito discernimento e guia do Espírito Santo para ajudar a tirar barreiras mentais, pensamentos limitantes e fortalecer a crença genuína no poder de Deus. Terceiro, reafirmamos a importância central, absoluta, da oração e da palavra de Deus. Citando Romanos 12.2, são os meios principais mais poderosos para renovar e reprogramar a mente, alinhando nossos pensamentos e vontade com a de Deus. É como cuidar de um jardim mesmo, cultivando a fé ativamente. E quarto, a gente destacou essa ponte que o capítulo tenta fazer entre fé e neurociência. Aquela ideia de que as práticas espirituais, meditar na palavra, confessar promessas, orar com confiança, podem, de verdade, moldar fisicamente as redes neurais do cérebro, criando, digamos, uma base biológica que sustenta e facilita uma vida de fé e a experiência da cura. Exato. Juntando tudo isso, a mensagem central que sai dessa exploração do capítulo é que alinhar a nossa mente conscientemente com a fé no poder, no amor, da vontade de Deus, principalmente pela palavra e pela oração, pode sim abrir portas para a gente experimentar milagres, curas, transformações profundas que vão além do que a gente entende ou do que parece humanamente limitado. Então, o que isso significa no fim das contas? Que a gente tem um papel ativo no jeito que a nossa mente molda a nossa experiência espiritual e até física. E que Deus nos dá caminhos para renovar essa mente. Precisamente. Isso leva a gente para uma reflexão final, algo para ficar pensando, que nasce direto desses conceitos. Opa, manda aí. Qual seria? Se a nossa mente pode mesmo ser reprogramada para fé, para cura por esses caminhos, pela palavra, pela oração persistente, talvez até com o uso cuidadoso de técnicas que tiram bloqueios, até que ponto a nossa percepção de hoje, o nosso estado mental comum, define os limites do que a gente considera possível? Possível em termos de bem-estar, de restauração, até de milagres. O que acontece de verdade quando a fé genuína, cultivada todo dia, começa a remodelar não só como a gente vê a realidade, mas talvez a própria estrutura neural que sustenta essa visão? Onde que termina a mente e começa o milagre? Ou será que eles estão mais ligados do que a gente pensa? Fica aí a questão para cada um explorar na sua própria jornada.